TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, amigos do Grupo Espírita Batuíra, da TV Batuíra Portugal. É uma alegria estarmos juntos novamente e que Jesus, nosso Mestre amado, abençoe mais esse trabalho. Nós vamos tentar abordar um pouco esse tema, saúde espiritual, e ao começarmos, vamos rapidamente relembrar um pouco de doença, os transtornos de humor, mais exatamente a depressão, que se sabe que lá dentro da cabeça da gente, os neurônios nunca se encostam, eles largam umas bolinhas entre eles para fazer o comando entre eles, seriam os transmissores entre neurônios ou neurotransmissores. E quando a gente está em depressão, está faltando um neurotransmissor em especial, que é a serotonina. E se nós tomarmos a medicação, ela vem daí, passa a ter uma ativação em abundância por um processo de reaproveitamento do inibidor seletivo. Mas a questão é, por que faltou serotonina? Então, aí é a questão psíquica do problema, que é normalmente ligada a experiências de perda. Nós podemos ter fatores hereditários, que não é fatalismo, é uma predisposição genética. Então, se eu tenho alguém na família que teve problemas de depressão, eu posso ter uma predisposição genética a isso. Em que sentido? No momento em que entra num estado de luto, é uma dor para qualquer pessoa, mesmo nós espíritas, né? Devemos chorar, né? A saudade do amigo que não vai continuar com a gente, do companheiro, da companheira, nesse período que a gente ainda vai permanecer na Terra, mesmo sabendo que vamos nos encontrar depois. Mas para quem tem uma predisposição genética, pode entrar num estado de depressão profunda por um processo desse. Ou a dificuldade do início materno pode gerar a depressão pós-parto. Então, são coisas que nós temos que estar atentos a esse processo. Mas a depressão pega em todas as idades, todos nós. Se nós tivermos 5, nós já colocamos isso em outras vezes, né? 5 características dessas, por mais de 3 meses, é interessante que nós procuremos um auxílio. Desânimo excessivo, tristeza, desinteresse pela vida, choro fácil, ideias de morte, cansaço excessivo, dores generalizadas sem causa, insônia ou sonolência excessiva, mudança de apetite, incapacidade de realizar tarefas simples. Então, a gente se atenta a essas características, se nós estivermos vivenciando elas por um longo tempo, nós estamos num processo depressivo. E o que significa isso, né? Às vezes a gente traz aquela ideia antiga, arcaica, que nós estamos na Terra para sofrer, que aqui é um mar de provas, expiação. Mas isso não é verdade. Os espíritos nos colocam até o contrário, que aqui é uma escola em que nós vamos enfrentar dificuldades como enfrentamos em qualquer escola. Nós vamos prestar exames, vamos ter as provas, como em qualquer escola, para aprendermos, para desenvolvermos os nossos potenciais de um jardim de infância a uma universidade, que é o que somos convidados a passar, para aprendermos a viver com o Pai a felicidade, a alegria, o otimismo, o entusiasmo, o cocriar do universo junto ao Pai. Então, aquela ideia de que sofrer é bom, ou seja, a pessoa entra em depressão e diz assim, não, mas eu estou evoluindo, Jesus vai me ajudar porque eu estou evoluindo. Quem entra em depressão, nós temos aquela partezinha verde ali, que é o hipocampo, que é onde nós armazenamos todas as nossas lembranças, gravamos a nossa memória, para depois migrar para o parietal, outras áreas do cérebro, e é onde nascem novos neurônios que renovam o nosso cérebro. Bom, a pessoa deprimida mata as células do hipocampo. Veja, desse lado de cá um hipocampo normal, e ali onde está o traço menor, o hipocampo de uma pessoa com depressão. Então, é grave se manter com depressão. A gente realmente deve procurar um auxílio terapêutico. Nós, antigamente, tínhamos uma medicina muito arcaica, né?
se estudava em Oxford, se ia do mundo para Oxford estudar, se formar em médico para aprender a fazer sangria. Então, a pessoa pegava uma gripe, eles faziam sangria, ou seja, tirava meio litro de sangue, 1 litro de sangue, 2 litros de sangue. Se aquilo não resolvesse, eles davam uma dose imensa de mercúrio, ou seja, se não matava da sangria, matava do mercúrio. Isso nas nossas terapêuticas normais. Agora, se fosse um problema mental, uma aflição, uma angústia, uma depressão, algum processo assim, então se abria a cabeça para ver o que estava acontecendo. Numa trepanação extremamente primitiva, embora hoje se faça de maneira muito mínima, delicada para a pressão cerebral, mas era de uma maneira grotesca. Nós tínhamos atitudes realmente grotescas na medicina. E no que dizia respeito, então, à saúde mental, era terrível. Nós éramos amarrados em hospitais psiquiátricos que devem existir hoje em dia para necessidades maiores, mas nós não sabíamos tratar isso no passado. Então, nós pegamos uma verdadeira aversão a qualquer coisa que fosse relativo a isso. E hoje nós temos uma farmacologia extremamente moderna que tem nos dado uma capacidade não só de vivermos mais, mas vivermos mais saudáveis, mais alegres, com mais capacidade. Então, estamos com problema de coração, o médico nos dá um vasodilatador lá e a gente diz, que coisa boa. Nós estamos com problema de pressão, ele dá um controlador da pressão, problema de açúcar, um controlador do açúcar. E nós aceitamos e tomamos e temos uma vitalidade maior. Mas se ele diz assim, tu está com um problema de cabeça, né? Tu tem que tomar um remédio para a cabeça. Não, para a cabeça não. É um órgão. Existem remédios para o cérebro, assim como existe para o coração, para o pulmão, para o pâncreas, para o fígado, existe para o cérebro, para que nós tenhamos um cérebro saudável em toda a nossa passagem aqui na Terra. Então, isso é importante a gente fazer. Existe também um outro aspecto que a gente já tinha abordado, vamos passar rapidamente, que é o estado depressivo, que não é a depressão crônica, mas é um momento de alteração de valores que todos nós passamos, a humanidade principalmente, agora tem passado com mais intensidade, que é questionar os nossos valores pela maturação psíquica. Então, aquilo que para mim servia agora não serve mais. E eu passo a ter outras ideias de valores na vida, de conotações da vida, e fico naquela adolescência espiritual. Aqueles prazeres não me servem e eu ainda não descobri os novos prazeres. Vamos seguir à frente, eles vão surgir e nós vamos sair desse estado depressivo para compreensões bem mais dilatadas e prazeres bem mais saborosos. Mas vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, cara. A gente só quis fazer aquela introdução sobre patologia ou doença, mas saúde mental. Nós temos 5 condições importantes para a nossa saúde mental e que vai ser a nossa saúde espiritual também. Primeira, alimentação saudável. A gente nunca deu muita atenção a esse aspecto. Agora, cada vez mais, a medicina tem se debruçado sobre esse assunto e atualmente se sabe que até o nosso DNA, ou seja, a multiplicação das nossas células, a função das nossas células, a construção do nosso corpo, a construção e funcionamento do nosso cérebro, dependem diretamente da alimentação. Então, uma alimentação que não seja adequada cria em nós o desânimo, cria em nós as irritações, cria em nós as ansiedades. Veja que interessante isso. Uma alimentação que a gente às vezes não dá bola. Então, existe todo um estudo já na área até que se chama epigenética, na ação dos nossos DNA, na ação do nosso corpo, para que a gente tenha uma alimentação mais saudável, mais adequada às características nossas de seres humanos. Então, dentro do possível, evitar produtos industrializados, diminuir os açúcares, a carne vermelha, o excesso de sal e nada de álcool. Álcool não é legal, não é saudável. A gente pode falar assim, não, mas um vinhozinho, o suco de uva é saudável, o álcool não é saudável, só para a gente saber isso. Né? E a gente tem já abordado algumas vezes a dieta do Mediterrâneo, que é grãos,
frutas, legumes e carne branca, é a mais saudável e que dá uma saúde mental maior. Veja que interessante, uma saúde mental. Nós estamos nos referindo aqui à mente e às emoções. Prática de atividades físicas é fundamental se nós queremos realmente estarmos, veja que interessante, em paz. Se nós queremos ter lucidez e paz, nós precisamos mexer o nosso corpo, que é algo que no passado era algo completamente fora de cogitação para nós fazermos essa relação. E hoje se compreende. Então, mexer o corpo, sair para dar uma caminhada, se puder caminhar no sol, melhor ainda, varrer a casa, varrer o pátio, lavar o carro, se mexer, atividades físicas ou exercício físico, se mexer é extremamente saudável. Vejam esse artigo aqui. Mais ativos e inteligentes. A gente pensa assim, o que nos deixa mais ativos e mais inteligentes? Exercícios físicos estimulam a sensação de bem-estar emocional e alteram para melhor o modo como pensamos e sentimos. Veja que coisa impressionante isso, a necessidade que nós temos de mexer a nossa máquina corpórea. Cada vez que nós estamos, por exemplo, fazendo uma caminhada, nós estamos bombeando mais sangue para o nosso cérebro, abrindo a nossa capacidade de reflexão. Darwin, por exemplo, ele trabalhava 2 horas e caminhava 45 minutos. 2 horas. Vários pensadores, grandes pensadores, faziam caminhadas intercaladas de seus estudos, do seu trabalho. Então, é um convite para nós, sempre que pudermos, fazer uma movimentação física. Interação com a família e amigos. É outro processo fundamental, a nossa ligação com os outros. Existem estudos já bem classificados de que pessoas com Alzheimer são aquelas que ficam vendo televisão. Toda noite estão ali vendo televisão, aquela mesma coisa, aquela mesma repetição. Então, usam a mesma parte do cérebro. Agora, aquelas que gostam de jogar, que gostam de visitar os amigos, que gostam de ler um livro, que gostam de conversar, essas não têm Alzheimer, porque usa outras mantas neurais. Então, veja como é fundamental também nós nos ligarmos a outras pessoas, fazermos trocas com outras pessoas. E nessa época de pandemia, mesmo depois que passar a pandemia, a gente às vezes está num corre-corre imenso, é importante nós ligar para os amigos, ligar para os familiares, ligar para os pais, para os filhos, e conversar um pouquinho que seja, fazer essa troca. Nós temos essa facilidade de fazer por um celular, por um notebook, entrarmos em contato e fazermos esse alimento recíproco, porque isso alimenta o nosso espírito. 4, aprender coisas novas. Veja que interessante isso, em qualquer idade, né? Mesmo o jovem que terminou a faculdade, ele acha assim, agora eu terminei minha faculdade, eu vou trabalhar. A faculdade só deu as ferramentas para que ele entre numa área de trabalho, mas a vida convida constantemente a ampliarmos os nossos potenciais. Então, em qualquer idade, vamos aprender coisas novas, vamos aprender a andar de bicicleta, vamos aprender a cozinhar, vamos ler um livro, uma coisa nova, vamos mexer o nosso cérebro. Quanto mais nós mexemos as nossas mantas neurais, ativamos outras partes, mais ele fica pleno, fica lúcido, e se nós somos há 100, 102 anos, nós somos lúcidos, capacitados de dirigir a nossa vida e as nossas atividades, que é o que todos nós buscamos. E veja que interessante esse quinto aspecto que a ciência nos traz, a espiritualidade. Que nós, como espíritas ou espiritualistas, sabemos já a importância fundamental, mas eles agora, em praticamente todas as universidades, existem pós-graduação em espiritualidade e saúde, as cadeiras de espiritualidade e saúde, e eles colocam o lado espiritual traz força e conforto, resguardando todo o organismo. Então, mais um aspecto para nós nos entregarmos. E nós sabemos que essa ligação com o alto, essa ligação com o plano espiritual, amplia a nossa capacidade de percepção, amplia a nossa capacidade
de termos lucidez e paz interna e dirigem os nossos passos para que nós sigamos o caminho correto. Por isso que, mais do que nunca, mesmo passado a pandemia da Covid agora, os grupos de estudos online, em que a pessoa que não tem possibilidade de estar lá pode, na sua casa, continuar estudando, sessão de preces online, onde chega no nosso lar a casa espírita, chega o apoio da espiritualidade, essas palestras que são realizadas, nós não temos ideia o benefício que fazem para encarnados e desencarnados em lares, em locais de pessoas que não teriam ou coragem ou condições de estar dentro da casa espírita. Então, são trabalhos abençoados que devem sempre prosseguir, para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida rica, uma espiritualidade saudável na nossa caminhada rápida aqui pela Terra, porque ela é bem rápida mesmo. E agora vamos dar uma olhadinha no processo interno desse mecanismo. Nós sabemos que nós, se fizermos um esquema das nossas camadas psíquicas, da maneira como nós funcionamos, nós vamos ter uma zona consciente. O que é a zona consciente? É aquilo que eu sei. Se me perguntarem qual é o teu nome, como é o nome da tua mãe, como é o nome do teu pai, quantos anos tu tem, onde é que tu nasceu, tudo que eu sei é a minha zona consciente. Agora, se me disserem assim, tu te lembra que quando tu tinha 2 anos, tu caiu de um balanço? Eu digo, não, não lembro. Bom, eu não lembro, não está na zona consciente, mas está arquivado em mim numa chamada zona inconsciente. E pode ser que se alguém me diga, quer andar de balanço? Eu digo, não, não, não sei por quê, não. Porque eu já caí, já me machuquei naquilo. E nós temos uma zona inconsciente desta vida e o inconsciente de outras vidas. E nós, como um centro de inconsciente puro. E o nosso querido doutor psiquiatra, doutor Jorge Andréa, tem várias obras que nós recomendamos, quem tiver a oportunidade de lê-las, nos fala que dentro desse esquema nós vamos ter os chamados núcleos de potenciação. O que vão ser isso? Vão ser os locais onde vão estar arquivados as nossas memórias factuais, as nossas memórias emocionais e, portanto, os nossos potenciais de ação. Que André Luiz, pela psicografia maravilhosa de Chico Xavier, nos colocava como nossos conteúdos psíquicos. E não vai ser um, vão ser milhares dentro de nós, todas as nossas experiências. Se nós fôssemos novamente olhar o cérebro e o que a ciência descobriu, a gente ainda está gatinhando, mas o nosso querido Kendall, neurocientista, ganhou um Nobel quando descobriu que quando nós aprendemos, nós aumentamos as ramificações dos nossos neurônios. Mas ainda não está bem clara onde está toda a nossa memória. Por isso, cada vez mais se leva a ideia de uma dualidade, de nós, algo fora do cérebro, atuando no cérebro. Mas nós queremos olhar os aspectos psíquicos, não materiais. Mas para não ficar esses nomes complicados, núcleos em potenciação, conteúdos psíquicos, nós vamos chamar de gavetas, gavetinhas. Então, todos nós temos gavetinhas onde arquivamos tudo que aprendemos, tudo que sentimos, toda a nossa vida, o nosso ser. Então, vamos dizer que pela primeira vez eu vejo uma bola. Então, eu crio uma gaveta bolas e guardo ela lá na minha memória. Bola. Isso é uma bola de futebol. Lá adiante eu vejo uma bola de vôlei, guardo. Uma bola de praia, uma bola de basquete, uma bola de boliche, uma bola de tênis. E assim vai indo. Lá vejo uma pequenininha, branquinha, uma bola de ping-pong. Então, eu vou ter a minha gaveta bolas. Quando eu vejo uma bola, eu vou lá dentro, abro assim, isso aqui é uma bola de basquete. Veja que interessante isso, né? Cadeiras. A gente olha uma cadeira e diz, eu vi uma cadeira assim, onde é que foi? A gente automaticamente vai lá, abre a gavetinha. Foi lá numa escola. Foi lá numa casa espírita. A gente classifica as nossas cadeiras. Mesas, vamos ter a mesma coisa. Mas daí vai chegar um momento que conjunto de mesas de jantar. Bom, aí começa a ficar um pouquinho mais rico, porque envolve cadeiras e mesas, ou seja,
um conteúdo, uma gavetinha envolve outras duas gavetinhas, está ligado a outras duas gavetinhas. Se eu falasse móveis da casa, imagina quantas áreas de móveis teria para que uma gaveta envolvesse várias outras gavetas. Isso vai ficando cada vez mais rico. Mas aqui eu estou me referindo a gavetas objetivas. O que é objetivas? Objeto, né? Uma mesa, uma cadeira, uma bola. Mas existem as cadeiras subjetivas, que é o quê? É o que o sujeito pensa sobre elas. Então, por exemplo, cadeiras, o sujeito pode dizer que gosta ou que não gosta. Nós, né? Uns vão gostar da de cima, outros vão gostar da de baixo. Cada um de nós é uma riqueza de individualidade. Depois nós vamos ter gavetas dos nossos sentidos, né? Ou os arquivos, visão, audição, olfato, paladar, tato, hoje em dia é mais chique dizer somato sensorial, mas enfim, o tato. Então, se eu pegar uma gaveta de garrafas, eu posso analisar ela olhando, ou posso, com os olhos fechados, analisar ela pelo olfato. Eu vou dizer assim, a primeira é uma bebida, a segunda é um detergente, a terceira é um perfume. Mas pode ser que no momento que eu chegue no perfume, eu digo assim, nossa, um Chanel número 5 que eu gostava de usar, se eu conheço. Ou pode ser que eu não me lembre do nome do perfume, mas eu lembro assim, nossa, era o perfume que a vovó usava. Chega a dar uma emoção. Assim. Vejam que interessante. Eu estava trabalhando numa gaveta de garrafas e ativei a gaveta vovó. Né? Então, como são interligadas de uma maneira mágica e belíssima. Nós vamos ter de conteúdos comportamentais. Por exemplo, mãe, a gaveta mãe. A gaveta mãe é de uma riqueza imensa de vários conteúdos. Ou seja, bondade, as características de paciência, de dedicação, de sensibilidade, de amor incondicional, passa a noite em clara. Então, aquelas características de mãe. Existem mulheres que não conseguem ser mãe, não conseguem ter aquela relação que gostariam, às vezes até, e que deveriam também, com seus filhos, por problemas que trouxeram, às vezes, de outras situações. Existem homens que, às vezes, são mais mães do que a própria esposa. Porque, na verdade, nós migramos nesse processo, embora a mulher tenha mais sensibilidade para essa área. Mas desculpem o exemplo que eu vou dar agora aqui, mas se nós fosse tentar montar a gaveta, matar a mãe, vamos supor que viesse assim uns espíritos obsessores nos obsedar, mata tua mãe. E começassem, mata tua mãe, mata tua mãe. E eu começasse, mas que coisa, mas que ideia mais absurda. E eles iam ficar insistindo, mata tua mãe, ela vai te incomodar, ela vai ficar velha, vai te dar trabalho, mata tua mãe. E aí tu pode até ficar com o apartamento dela, mata tua mãe, dá um jeito, ela cair um tom, mata tua mãe. E como diz Kardec, nosso querido Kardec, os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. E aí Kardec complementa adiante. Se eles não encontrarem em nós ressonância, vejam só, se não encontrarem ressonância, eles vão cansar e vão embora. O que é a gaveta matar a mãe para nós? Não, sob hipótese alguma. Pelo menos eu espero, né? Sob hipótese alguma a gente mataria. Então, nenhum obsessor faria isso. Obsessão é uma vontade que domina, uma vontade que se deixa dominar. E aqui nós não nos deixaríamos dominar. Mas nós teríamos outras gavetas também. Por exemplo, comer demais. A mesma coisa. Não, que absurdo. Faz mal para mim, faz mal para o meu corpo, acaba fazendo mal para o meu espírito, eu fico totalmente pesado. Mas aquele bacalhau do seu Pedro, nossa, né? Aquele eu como. Então a gente está com a gaveta mais ou menos assim. Se eu tivesse lá uma outra gavetinha, assistir televisão,
Não, chega de aquele monte de notícias horríveis, aquelas programações que nos botam para baixo, nem pensar, só aquela novela, pronto, a gente está preso naquela novela. Eu vejo que interessante, são tipos de gavetas que nós trazemos dentro de nós. Poderia existir lá um indivíduo, número um, que ela é incapaz de matar a mãe, come tudo certinho, regradinho, direitinho, jamais come demais, e raramente passa na frente de uma televisão, uma vez que outra. E pode ter uma outra criatura que, de repente, matar a mãe, mata mesmo, como a gente já viu, infelizmente, tantas notícias terríveis nesse sentido. Comer, come feito um animal, como se diz, desculpe estar falando de maneira grotesca, assim. E assistir ou não assistir televisão, não tem, como assim assistir ou não assistir televisão? Qual é o problema disso? Não tem nem a gaveta que questione isso, nem pensou que seria bom ou não seria bom. Mas vamos voltar a nós normais, seres normais aqui, né? Com essas características mais ou menos. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Um nível de enchimento das gavetas, de conquista de compreensão de cada gaveta. Então, por exemplo, ali embaixo nós teríamos um nível baixo, depois um nível médio e um nível alto. De quê? Nível de consciência ou nível evolutivo. Vejam que interessante isso, né? Então, aqui o indivíduo 1 teria, nesse caso dessas gavetas, um alto nível evolutivo, um alto nível de consciência, e esse aqui um baixo nível de consciência. E esse nível de consciência é o que também Kardec nos chama de nível moral, né? As leis morais. E por que nós colocamos, por exemplo, assistir novela como baixo? Né? Porque, infelizmente, ainda as nossas novelas trabalham em nosso lado baixo, e por isso que prende grande parte da população. Né? Então, a pessoa que assiste novela, que tem, por exemplo, novela, adora ver uma fofoca, e o fulano disse isso, a fulano disse aquilo, e ela é traição, que coisa mais horrível, que maldade esse homem tem que dar nessa mulher, e aquele ódio, né, aquela ilusão, olha o vestido dela, olha a casa dele, e a gente fica naquele mundo mais primitivo, preso naquilo, saboreando aquela coisa baixa, assim, né? Sem nem perceber que aquilo está nos causando um monte de angústia, doenças, falta de paz, enfim. Né? Mas nós estamos presos àquela, digamos, aquele nível de consciência ainda quase nenhum. E nem percebemos que estamos sofrendo isso, essa primitividade. Mas o que é interessante é que nós começamos daí a ir juntando percepção, compreensão, e começando a dizer, mas não está legal esses programas, não está legal ficar odiando, e a gente vai para esse nível de consciência média. E a gente brinca que esse é o pior nível que tem de brincadeira, né? Porque esse a gente começa a perceber que não é legal, né? Começa a perceber que não é legal aquela novela, começa a perceber que não é legal aquela carne gorda, né? Gordura, que não é bom aquele refrigerante. Só que a gente está naquele processo. Gosto, mas não devo. E aí a gente sofre. Mas esse é o momento de realmente seguir em frente, caminhar adiante, que nós conseguimos fazer esse esforço de ir à frente e deixar para trás esses processos, aí nós vamos para muita consciência, um nível evolutivo, muita consciência. E aí essa lei do Pai, que é brilhante sempre, que é abençoada, nos traz o quê? A compreensão, né? De que, com muita consciência, eu paro de sofrer. Porque alguém vai dizer assim, mas tu não assiste novela? Não, não assisto. Mas tu não quer uma carne bem gorda? Não, não, obrigado. Ai, tu não vai? Não. Por quê? Porque eu não gosto mais. E, portanto, não gostando, eu não sofro mais. Eu estou agora conquistando outros prazeres, outras belezas, outras grandezas do universo. Existe uma relatividade do nível evolutivo. Nós temos aqui, por exemplo, entre o indivíduo 1 e o indivíduo 2, a gente pode dizer que o indivíduo 1 é mais evoluído. Só que sempre nós vamos encontrar
indivíduos menos evoluídos e indivíduos muito mais evoluídos que nós. Porque é uma imensa de uma escola onde tem alguns que estão aprendendo e alguns que estão bem adiantados. Então, o grande problema, o grande perigo é se achar superior. Isso é um problemão. Nós, espíritas, então, temos que ter um cuidado muito grande com isso. A gente tem, às vezes, aquela ideia assim, ele não é espírita, mas um dia vai ser. Então, a gente se acha superior a ele. Mas e Mahatma Gandhi, Madre Teresa Calcutá e tantos luminares na ciência, na religião, na filosofia, que vieram para impulsionar, e estão muitos aí impulsionando a nossa terrinha no seu processo de evolução, e que não são espíritas. Porque fora do espiritismo há salvação, fora da caridade não há salvação. Então estamos todos crescendo juntos. Mas a gente pode ver assim, ó, aqui então é ela com aquelas características de não matar a mãe, jamais come demais, raramente assiste televisão, e nós medianos ali embaixo. Mas vamos dizer que ela ali embaixo, assim, se peça para ajudar alguém. Pode dar uma força para alguém, ajudar? Claro, o fulano está doente, eu vou lá visitar, o fulano está precisando de outra coisa, eu levo. Sabe aquelas pessoas que estão sempre prontas para ajudar, sempre prontas para ser legal com um, com o outro, dar uma força. E ela lá de cima, assim, eu não posso, porque eu preciso ir na feira, porque eu tenho que comprar minha comida, porque eu tenho que cuidar da minha comida, eu tenho que fazer minhas coisas, não posso. Não. Ou então, acontece alguma coisa com a Teresa ali embaixo, ela diz, perdoa, tudo bem, a gente erra, a gente está aqui, está aprendendo, faz parte, errar. A de cima, assim, não perdoa. Não perdoa o que o fulano tem, sabe aquele hashtag ódio. Né? Não. E aí a gente fica pensando assim, e agora? Quem que é o mais evoluído? Né? Veja que interessante. Então, nós temos gavetinhas para conquistar e gavetinhas conquistadas. Todos nós. Todos somos aprendizes. Todos temos coisas conquistadas e coisas a conquistar. Isso é lindo a gente perceber para respeitar o próximo, para amar o próximo, para considerar o próximo, independente da raça, do grau de cultura, que cultura a gente sabe cada vez mais não é sabedoria. Né? Então, que a gente possa ter essa compreensão sempre. Que todos nós vamos ter gavetinhas de raiva, de medo, de preguiça, de orgulho, que estamos trabalhando, e gavetinhas que estamos conquistando, de perdão, coragem, bondade, alegria. Dentro do mecanismo de como arquivamos as nossas memórias, a gente abordou isso rapidamente em outras ocasiões, nós temos alguns tipos de memória. A memória chamada memória de trabalho, que é aquela que é fundamental para que a gente se movimente na vida, senão a gente estaria o tempo todo assim, por que eu sentei aqui? O que eu estava fazendo mesmo? E agora o que eu estava fazendo aqui na cozinha? Não, então, eu fui na cozinha, porque eu vou fazer um lanche, ou eu vou fazer um almoço. A gente tem uma sequência de memórias que depois a gente apaga. Né? É só para memória de trabalho. Depois nós vamos ter memória de curto prazo, que pode durar horas ou semanas. Então, se eu perguntasse para vocês aqui, o que vocês comeram no dia 10 desse mês passado, né? Na hora do almoço? No dia 10 do mês passado, não me lembro nem se eu almocei, né? Que dirá o que eu comi. Porque não é importante. Então, a gente não gravou isso, nem teria por que gravar. Então, são as chamadas memórias de curto prazo. E existem as memórias de longo prazo, que pode durar uma vida inteira, que pode ser um trauma que a gente tenha tido em uma determinada situação na vida, na infância, ou mesmo na vida adulta, ou momentos de grande alegria, umas férias, um passeio, uma viagem. Ou seja, são memórias de grande intensidade emocional, aquelas que a gente fica relembrando elas depois que elas ocorreram, elas fixam mais as trilhas neurais, elas se tornam memórias, às vezes, para toda a vida. Mas nós queríamos abordar aqui uma memória chamada Prime, que é a chamada pré-ativação ou gatilho, que é aquela do perfume. Eu estava cheirando uma garrafa e veio a vovó para mim. Né? Então, foi um gatilho, e nós temos constantemente esse funcionamento de gatilhos.
Um neurônio pode se comunicar com milhares de outros neurônios, e gatilhando uns com os outros, através dessas comunicações elétrica, química ou eletromagnética. E essa questão eletromagnética está cada vez mais utilizada dentro da medicina, com o que se chama de estimulação magnética transcraniana, ou seja, bota, na verdade, um ímã mesmo, um eletroímã que ativa o nosso cérebro. Veja que assim, um cérebro deprimido, ou seja, com baixo funcionamento, após uma estimulação magnética transcraniana, reativou todas as áreas neurais de reflexão, de atuação, de sensibilidade. Mas o que nós estamos falando aqui? Em ondas. E quando nós falamos em ondas, nós temos algumas leis das ondas. Uma delas é ressonância vibratória. Vocês já devem ter visto esse aparelhinho chamado diapasão, que a gente bate e faz tem e dá uma nota musical. Ele é usado, às vezes, para afinar pianos, para instrumentos musicais, para ter os tons das notas. E talvez vocês tenham estudado no colégio, nas aulas de física lá, se botava em umas mesas longas, 2 diapasões, por exemplo, dó, e a gente batia num tem, e o outro, que não tinha sido batido, começava tem, porque ele tinha a mesma ressonância vibratória dó. Então, cada vez que eu batia num, o outro entrava em ressonância também. Mas se eu botasse lá um mi, eu podia bater nesse aqui, tem, o outro era mi, ele ficava só mi. Não tem ressonância. Eu podia dar uma martelada, dem, ele é mi, ele não vai vibrar. E aí nós vamos ter os chamados padrão vibratório, ou seja, cada gaveta na nossa conquista evolutiva ela vai estar trabalhando num nível evolutivo. Então eu vou ter lá embaixo um padrão mais baixo, simbolicamente, um padrão médio e um padrão alto da minha compreensão. Quanto mais eu amplio minha compreensão, mais alto funciona minhas mantas neurais, a minha vibração, as minhas ondas cerebrais, e o meu espírito vibra cada vez mais dinâmico. Então, qualquer ser humano, né? Nós somos assim, uma mistura de padrões primitivos, com padrões médios, com padrões mais evoluídos, faz parte do nosso procedimento, da nossa caminhada, termos gavetas diferentes. E se eu bater numa dó e alguém tiver um dó do lado, ele vai vibrar igual. Se alguém, por exemplo, chegar com ódio, né, do meu lado, né, e reclamando da vida, reclamando disso, e cutucando até a mim, mas eu estiver em paz, e eu buscar me manter em paz, é como as gavetas, como os diapasões. Ele está em dó, eu estou em mi, não vai haver ressonância. E não há ressonância quando a gente não está no mesmo padrão vibratório. A gente está em paz. A gente está em harmonia. Que é o que Jesus, nosso amorzão, nos dizia. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Se tu está num padrão de equilíbrio, se tu está num padrão com Jesus, tu não é atingido. Quem anda na luz não anda em trevas. Porque não tem ressonância dentro de ti. Tu estás na luz em ressonância com o alto. E André Luiz nos coloca assim, cada hábito menos digno, adquirido pela alma, no curso incessante dos séculos. Então, esses hábitos que a gente ainda são complexos em nós, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós. Então, vejo, esses conteúdos, assim como dispara a lembrança da vovó, pode disparar um medo, pode disparar uma ansiedade, porque são conteúdos vivos que estão ali dentro, memórias que, se mexer, elas abrem a caixa de Pandora, como se pode dizer, né? Compelindo-nos a regiões perturbadas. E mais adiante, num outro livro, no Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, ele narra uma passagem em que, em espírito, o instrutor Alexandre, em espírito, leva o André Luiz em espírito, numa casa espírita, onde eles assessoravam como espíritos um grupo de médiuns que estavam trabalhando ali. E depois dos trabalhos, ele diz assim,
ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas da rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Só que quando eles fossem sair lá fora, estavam os obsessores deles esperando eles. E o André Luiz assim, como assim? Lá fora, quando eles saírem, tem os obsessores esperando eles? Sim. Mas vocês deixam isso? Ele diz, nós deixamos? Não, nós já tentamos de tudo. Nós já buscamos afastar esses obsessores, mas eles chamam os obsessores, porque eles têm afinidade com eles. Veja que interessante isso. Então, a gente respeita. São os obsessores deles e a gente respeita. E sai, então, uma senhora com o filho e a filha. E quando ela sai, encostou-se uma dessas entidades, a senhora idosa, e, veja que interessante, instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca e estranhamente obscura. Ela estava brilhando, e assim que o espírito chegou perto dela, escureceu. Seu semblante modificou-se, desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. Mais adiante, logo em seguida, duas entidades se aproximam do filho dela. Nesse momento, as outras duas entidades que ainda se mantinham distanciadas agarram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno, tinha afinidade com os obsessores. E vejam que interessante, embaciou-se-lhe a claridade mental, ou seja, ele perdeu a capacidade de perceber. Ele estava tão empolgado com a vida, com a beleza do universo, com o mundo espiritual, com o crescimento, parece que assim, tchum, e duas rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces. Que coisa impressionante, né? Que perderam aquele hálito de alegria luminosa e confiança. Bom, aqui nós estamos falando na aproximação de obsessores, mas não é esse o nosso objetivo que nós gostaríamos de abordar aqui. Nós gostaríamos de não falar em obsessores. Vamos supor que nós estejamos na nossa casa, junto com os amigos espirituais, na nossa casa, extremamente amparados. Por exemplo, termina essa palestra, a gente está bem, e nós pegamos alguma coisa que nos faça uma ativação interna. E nós não tem nenhum espírito obsessor. Nós ativamos esse processo de nublar tudo. E como é que é essa ativação interna? Vamos supor que eu resolvo falar mal de alguém. A gente nunca faz isso, né? Mas vamos supor que alguém faça, vai falar mal de alguém. Falar mal de alguém, julgar outra pessoa, é um padrão vibratório baixo. E eu vou fazer dentro de mim, tem uma vibração negativa dentro de mim. No momento que eu disparar uma vibração negativa dentro de mim, eu vou ativar as outras gavetas negativas que tem dentro de mim. Veja que interessante isso, né? E aí eu vou me sentir todo mal, ou seja, nós é que estamos produzindo essa ativação interna. E aí se entra na chamada constelação psíquica, que é o quê? Então aqui somos nós, uma pessoa normais, com gavetas de perdão, de raiva, de medo, de alegria, tentando fazer o nosso trabalho de crescimento. E aí terminou a palestra, foi ótimo, estou super empolgado, super... E eu pego o celular e começo a ver as notícias e vejo coisas que fizeram, e alguém fez tal coisa, e outro fez isso, e alguém disse isso no WhatsApp, alguém... E aí eu tenho a opção. Eu tenho a opção. Não tem nenhum espírito comigo. De ficar com raiva ou de deixar para lá. E eu resolvo ficar só com um pouquinho de raiva. Ah, mas isso é um absurdo. O que eu estou fazendo? Né? Abrindo uma gaveta de baixíssimo padrão vibratório dentro de mim. No momento que eu abro essa gaveta, numa fração de segundo, André Luiz nos diz assim, a força viva e atuante do pensamento propaga-se a uma velocidade superior à da luz. Olha que coisa linda isso. Numa fração de segundo, o nosso pensamento vai e retorna reforçado por todos os pensamentos afins. Então, o que acontece? Eu ativo a raiva dentro de mim, ativo o medo. Né? E aí o medo, eu digo assim, meu Deus, onde é que a gente vai parar? E aí já vem aquele pessimismo, esse mundo está perdido mesmo,
é só coisa ruim que acontece, agora com essa camada de ozônio, e agora com esse crescimento, onde é que nós vamos parar? Já dá aquela falta de fé, eu já deprimo, e aquelas belezas que tinham de mim nublam-se, porque eu ativei todo um lado negativo que eu ainda não trabalhei dentro de mim. Embaciou-se-lhe a claridade mental. Olha que interessante, quantas vezes a gente entrou nesses estágios. Disse, meu Deus, eu estava tão bem e agora parece que tem um aperto, assim. Parece que tudo é horrível, tudo esse mundo, onde é que nós vamos parar? E dá aquele medo, porque nós ativamos e sintonizamos de maneira errada, nas nossas opções. Emitido por nós, o pensamento volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea sua onda de formas criadoras. E aí nós abrimos um buraco para nós mesmos e entramos numa depressão, numa tristeza, num nublado da nossa capacidade de ser. E veja que interessante naquela passagem, ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz. E Alexandre, o instrutor espiritual do André Luiz, continua, se conseguissem manter semelhante estado mental, então depende de nós. Fazer a nossa opção no estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprende, comenta e ensina, fácil, não é difícil. Fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Olha que lindo isso. Nível superior da vida, onde a gente tem mais compreensão, mais alegria, mais força, mais disposição, por nossas decisões de fração de segundo. Então, se não é legal, como dizia Jesus, sim, sim, não, não. Isso não é legal. Essa notícia eu não vou entrar. Esse programa eu não vou assistir. Esse tipo de assunto eu não vou participar. Porque eu quero estar em paz, eu quero estar bem, eu quero estar equilibrado, até para ter lucidez no enfrentamento da vida. Então, quando vem aquela opção, ficar com raiva ou perdão, vou dizer assim, não, eu também erro. Faz parte errar. Imagina se essa criatura que está tendo essas atitudes fosse meu filho. Que dor seria ver o meu filho tendo tantas atitudes erradas. Depois vai ter que colher esse mal que está plantando. E quando eu começo a ter essa percepção, começo a ampliar minha compreensão da vida, da escola que nós estamos, que aqui é uma escola, estamos todos aprendendo. Aí começa a me dar alegria de perceber os potenciais que nós temos, aumenta a minha saúde mental, e aí eu localizo o amor que permeia todas as coisas. Todas as manhãs os passarinhos cantam, as flores abrem, o sol nasce, a beleza da vida segue, as nuvens passam serenas no céu, porque a vida é belíssima. O homem é que faz barulho. E aí eu me encho de paz e brilha a minha luz interna. E parece que aquelas coisas erradas, tortas que eu tenho ainda dentro de mim para trabalhar, parece que somem, porque eu estou vivendo num outro padrão vibratório, e é nesse padrão que eu posso trabalhar as coisas que eu preciso dentro de mim. Eu estou com Jesus. E com outro nível de vida e de alegria. Aquele que me segue não andará em trevas. Então, numa simples opção, vendo um celular, vendo um notebook, eu posso entrar num buraco ou posso ir para a luz. Posso entrar numa depressão ou posso me encher de alegria. Orai e vigiai, diz o nosso amorzão. E não é para os outros orar e vigiar os outros. Orar e vigiar a nós, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E Paulo nos diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Olha que lindo isso. E Emmanuel nos coloca, existem velhas fermentações de natureza mental. Velhas fermentações de natureza mental. Sabe aquelas ideias, aquelas mágoas, aquelas coisas que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Que lindo isso. Cada dia nos convida à vida mais nobre e mais alta. Cada dia nos convida à vida mais nobre e mais alta. Reformemos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos
de nosso Senhor Jesus. Então, às vezes, a gente traz aquelas mágoas, tu não sabe o que meu pai me fez, a minha mãe, um colega de trabalho, um marido, um namorado, um vizinho, o governo, enfim, aquela mágoa, assim. Perdoa, mas traz aquela mágoa. Então, não perdoa quando traz a mágoa, porque não perdoou. E André Luiz, veja que interessante, se referindo à postura do Alexandre, e isso em todos os livros do André Luiz, vocês vão perceber isso, ele nunca diz que os instrutores espirituais estão nervosos, estão tristes, estão... Não, sempre, e falou sorrindo, e comentou bem-humorado. Veja naquela passagem, o instrutor Alexandre, ele, ele era o diretor espiritual daquele grupo mediúnico há 9 anos. E há 9 anos ele tentava impulsionar aquele grupo e eles voltavam para os obsessores dele. Eu acho que nós ficaríamos nervosos com uma coisa dele. E ele fala bem humorado. Repare a saída de nossos colaboradores. Vão voltar de novo para os obsessores. Porque eles sabem que nós não choram porque uma criança de 6 meses não caminha, que uma criança de 6 meses não fala, porque sabe que depois vai falar, depois vai caminhar. E eles sabem que nós depois vamos caminhar nas trilhas do bem, vamos falar a língua do amor. Nós estamos crescendo, todos estamos crescendo. Em determinado momento, ele aproveita a filha, que era mais serena, mais tranquila, e não tinha obsessores, coloca a mão na cabeça dela para que ela intue e fale para a mãe e para o irmão, que estavam já perturbados por aqueles obsessores, e eles dizendo, a gente sai da casa espírita e tem que enfrentar o mundo, e o mundo é um horror, o mundo é cheio de dor. E aí o instrutor aproveita ela para dizer assim, naturalmente que não nos queres benfeitores, para eternos necessitados da casa de Deus, ou seja, só na casa espírita que a gente está bem. E sim, vejam que lindo. Olha o convite que eles nos fazem. Eles nos querem para companheiros dos gloriosos serviços do bem. Esse é o convite que eles nos fazem. Companheiros dos gloriosos serviços do bem aqui na Terra, trabalhando aqui, vivendo aqui, tão generosos, fortes, sábios e felizes, quanto eles já o são. Olha que convite para nós sermos tão generosos, fortes, sábios e felizes, quanto eles já são. Esse é o objetivo. A Ellen Langer nos aborda um estudo muito interessante. Ela fez um retiro de 5 dias, a gente abordou isso numa outra ocasião, com homens entre 70 e 80 anos de idade, e eles deviam fingir que eram 22 anos mais jovens, acho que vocês se lembram disso. E aí criaram um ambiente propício, os jornais e revistas da época, o noticiário da TV da época. Então, se eles ligassem uma TV, ali passavam os filmes daquela época, passavam o noticiário falando daqueles presidentes, daqueles artistas daquela época. Então, eles foram para aquela época. Se eles ligassem o rádio, tocavam as músicas daquela época. E eles realmente se sentiram naqueles 5 dias mais jovens. E veja que interessante, eles fizeram uma série de exames antes de entrar para o retiro, passaram esses 5 dias imaginando que eram mais jovens, quando saíram, fizeram exames novamente. E em 5 dias só, uma melhoria na altura e no modo de andar, porque eles ficaram mais eretos, se achavam mais jovens. As articulações mais flexíveis, os dedos alongados e diminuição da artrite em 5 dias. Olha o poder do nosso cérebro. Visão e audição melhores, a força muscular melhor, aumento na capacidade de pensar, de cognição mental, em 5 dias. O Centro Alemão de Gerontologia também fez uma pesquisa. Quem se sente jovem tende realmente a viver mais e melhor. Ele entrevistou 5.309 pessoas acima de 40 anos e durante o questionário o que importava era a questão: com quantos anos tu te sente que tu tem? Aqueles que se diziam sentir bem mais jovens, por exemplo, estava com 60 e disse, parece que eu tenho 30, que eu tenho 40. Essas pessoas que se sentem mais jovens resistem melhor ao estresse, têm índices mais elevados de bem-estar e capacidade cognitiva,
e necessitam menos de hospitalização. Ou seja, nós construímos o nosso cérebro constantemente. Paulo já nos dizia: tudo que é de bom, tudo que é de belo, tudo que é de nobre, nisso pensar. E nisso colocai os olhos. Então, em vez de a gente ficar guardando aquela mágoa, vejam só, um perfume dava o gatilho da minha avó. Então, existe uma correlação entre mágoa. Qual é? O perdão. Só que deteste o mal e apegue-se o bem, nos diz os Espíritos, nos dizia Paulo. Então, portanto, chega de ficar brigando com a mágoa. Porque eu trago essa mágoa, eu tenho que lutar com essa mágoa, eu tenho que tirar essa mágoa. Em vez de ficar brigando com o mal, trabalhe o bem, se dedica ao bem, se dedica ao perdão. Começa perdoando a si mesmo. Puxa, eu erro, faz parte, a gente erra. Nós somos aluninhos dessa escola divina, do Pai de amor. E quando a gente começa a se perdoar, a gente começa a perdoar a nossa mãe, o nosso pai, começa a compreender o nosso vizinho, começa a compreender o colega de trabalho. E é exercitando o perdão que nós vamos desaguando aquelas coisas ruins das nossas mágoas e modificando as nossas gavetas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em vez, então, de ficarmos brigando com a raiva, vamos exercitar o amor. Em vez de brigar com a preguiça, vamos incentivar a iniciativa. Em vez de ficar preso ao medo, vamos buscar a fé. E aí nós vamos renovar as nossas gavetas internas, mas não trabalhando a sombra, trabalhando a luz. Andai na luz, nos diz o nosso amorzão Jesus. E Emmanuel nos fala em viver em espírito. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia, qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado, que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. E assim vê passar obstáculos como vê correr as nuvens, porque ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio, ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Que nós possamos viver em espírito, viver na luz, como dizia nossa amorzão. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Era isso. Muito obrigado, então. Foi uma alegria nós estarmos juntos novamente e até uma próxima oportunidade. Fiquemos todos com Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.